Hoje o nosso tema é daqueles hum, bem interessantes e até meio complexos, né? Como é que a gente mede de verdade o impacto da tecnologia da informação, da TI, no desempenho das empresas? É uma pergunta crucial. Pois é. A gente sabe que alinhar a TI e negócio é super importante e que muitas vezes a visão do CEO ali, a liderança, pode definir se a tecnologia vai ser um sucesso ou não. Sem dúvida. O topo influencia tudo. E a nossa fonte para essa conversa é um capítulo bem detalhado sobre a metodologia de uma pesquisa de campo. Foi feita com grandes empresas aqui no Brasil um tempo atrás. Ah, interessante. Metodologia é chave. Exato. Nossa missão aqui é entender como eles estruturaram essa pesquisa, sabe? Para conseguir tirar informações que fossem realmente úteis sobre como a TI era usada naquela época. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. E é fundamental ter métodos de pesquisa sólidos, né? Para ir além do eu acho ou da impressão superficial. Com certeza. Medir o impacto real da TI, olha, é bem difícil. E a forma como você desenha a pesquisa, a metodologia mesmo, define o que você vai descobrir, né? A validade daquilo. Faz todo sentido. Então, a abordagem que eles escolheram foi a pesquisa de campo. Certo. E a fonte até justifica usando uns critérios do IEM, acho que de 94, que basicamente ajudam a ver quando esse tipo de método é o melhor. Sim, lembro desses critérios. Nesse caso, fez sentido porque as perguntas eram muito do tipo quais, sabe? Quais benefícios, quais desafios? Ah, perguntas abertas sobre natureza, não sobre frequência ou causa direta no início. Isso. E também porque os pesquisadores não tinham como controlar o que acontecia nas empresas. Claro. Naturalmente, ambiente real. E o foco era entender a situação como ela era, na época do estudo. Eventos contemporâneos, como eles chamam. Exato. Fotografia daquele momento. Agora, o que eu acho fascinante aí é a amostra que eles pegaram. Conta mais. Foram 100 empresas brasileiras. Serviço, indústria, comércio. Bem variado. Ok, 100 é um número bom. É. Mas o detalhe é, não era qualquer empresa. Eles selecionaram empresas que estavam entre as 100 que mais investiram em TI no Brasil, lá em 2002. Ah, então eles pegaram pelado. Focaram nos heavy users da tecnologia da época. Justamente. Isso concentra a análise onde a tecnologia, pelo menos na teoria, já deveria estar fazendo alguma diferença, né? Entendi. E aí, aqui é onde fica realmente interessante. As perguntas que eles queriam responder. Quais eram? Eles foram fundo, sabe? Não era só perguntar a TI ajuda. Era mais tipo, quais são os benefícios concretos que as empresas estão vendo? Ok, tangibilizar os benefícios. Isso. E quais os desafios reais na gestão da TI? E como é que eles lidavam com esses desafios? A parte prática da gestão, né? Exatamente. E mais, qual era o desempenho efetivo dessas empresas que usavam TI para valer? Aí já entra a performance do negócio. Sim, e talvez o mais sutil. Quais eram as atitudes dos executivos? E não só o pessoal de TI, viu? Os executivos de negócio também. O que eles pensavam sobre tecnologia. Isso é muito importante. A percepção da liderança. Total. E para fechar o pacote, como tudo isso se ligava? Gestão, benefícios, desempenho e atitudes. Era uma teia complexa que eles queriam mapear. Bem ambicioso. E como eles coletaram essas informações todas? Então, a estratégia foi multifacetada. Usaram questionários bem estruturados, Certo, abordagem quantitativa inicial. isso, com perguntas fechadas, escalas de avaliação, geralmente 4 ou 6 pontos, para poder medir as percepções, escalas Likert, provavelmente. Provavelmente. E cobrindo várias dimensões, o uso da TI em si, os benefícios percebidos, as práticas de administração, o desempenho da empresa e aquelas atitudes dos executivos. Ok, cobriram bastante terreno com os questionários. Mas você falou que foi multifacetado. Sim, e essa é a parte crucial, eu acho. Eles não ficaram só nos formulários. Fizeram mais o quê? Organizaram workshops. Ah, interessante. Com quem? Primeiro, sessões separadas. Uma turma com executivos de negócio, outra com executivos de TI. Separados inicialmente, para quê? Talvez para cada grupo se sentir mais à vontade para falar a sua visão, né? Uhum. Depois fizeram sessões conjuntas. Ah, juntando as visões. Isso é poderoso. Pois é. E o objetivo desses workshops não era só aplicar questionários.
Era discutir as respostas, sabe? Desafiar um pouco as perspectivas, validar os dados que já tinham e os resultados preliminares. Então, teve uma etapa qualitativa forte de validação. Exato. Eles até fizeram um pré-teste dos questionários antes, com alguns executivos, para garantir que as perguntas estavam claras, que faziam sentido para o pessoal. Isso mostra um cuidado metodológico grande, garante a validade do instrumento. Se a gente conecta isso tudo assim, a gente percebe uma preocupação enorme em cruzar informações, né? Com certeza. Validação de diferentes ângulos. Não queriam só a visão da TI, nem só a do negócio. Queriam a imagem completa e confirmada por ambos os lados. É a busca pela triangulação dos dados, essencial nesse tipo de estudo. Tinha um detalhe que a fonte menciona. Qual? Os questionários para os CIOs, os diretores de informática, eram naturalmente um pouco mais detalhados. Faz sentido. É a área deles. Sim, mas eles tiveram o cuidado, segundo a fonte, de desenhar de forma que as respostas ainda pudessem ser comparadas com as dos outros executivos. Não podia comprometer a comparação. Entendi. Mantiveram a comparabilidade. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que foi uma pesquisa muito bem pensada na sua arquitetura. Não foi uma simples enquete, né? De jeito nenhum. Combinaram o quantitativo dos questionários com o qualitativo rico da discussão dos workshops e ainda essa validação cruzada. O resultado que eles buscavam era então uma visão mais completa e confiável de como a TI era usada e percebida tanto pela área técnica quanto pelo negócio. Exatamente, uma abordagem robusta para um tema que é, por natureza, bem escorregadio de medir. Precisamente. E isso só reforça por que estudos assim bem estruturados são tão importantes nessa área, né? Sem dúvida. Para a gente entender de verdade as ligações complexas entre o quanto se investe em tecnologia, como ela é gerenciada e os resultados lá na ponta. Precisa de método. Precisa de método que capture essa complexidade toda. Não dá para olhar só uma métrica isolada e achar que entendeu tudo. Concordo. E isso, sabe, levanta uma questão importante para a gente pensar hoje. Qual? Essa pesquisa é um retrato de 2002. Olha o tanto que mudou de lá para cá. Nossa, nem fala. Outro mundo. A nuvem, inteligência artificial começando a ficar onipresente, análise de dados massivos que nem se sonhava, cibersegurança como prioridade número 1. Verdade. Que novas dimensões, que perguntas totalmente diferentes seriam cruciais investigar hoje para a gente realmente entender o impacto da tecnologia nas empresas atuais? Ótima reflexão. Fica aí para a gente pensar, né? O que um estudo desses precisaria olhar hoje.